Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, terça-feira, 11 de agosto. Confira os destaques desta edição. Erechim perde Dr. Paulo Dias Fernandes. Reforma tributária no estado pode elevar as despesas dos contribuintes. Erechim e região R16 da MAU estão na bandeira vermelha. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos essa edição falando de polícia. O 13º Batalhão de Polícia Militar completa seu 46º aniversário e aproveita o momento para noticiar os resultados dos últimos 6 meses, visto que desde o dia 10 de fevereiro de 2020, o batalhão passou a ser comandado pelo Major Wilson Lery Seconello. Em face da realidade que se apresenta e ainda focado na inibição de delitos de toda ordem, bem como visando o permanente combate aos crimes mais graves, o órgão policial militar intensificou nos 37 municípios de sua área de responsabilidade inúmeras ações de abordagens, identificação de pessoas e veículos, juntamente com operações de desarmamento, congelamento de saturação de local e, desta forma, agradece a dedicação e o profissionalismo de todos os policiais militares e civis, integrados no combate à criminalidade, combinado com a sociedade erechinense e regional, nos mais diversos setores, juntamente com os meios de comunicação e os voluntários, todos sempre atuantes e colaborando pela parceria à manutenção da segurança pública. Neste mês de aniversário do 13 BPM, os homenageados são os integrantes do Batalhão de Ordem de hoje e de ontem. E assim, desta forma, o presente mais relevante para a comunidade são os resultados positivos do semestre. Acompanhe. Produtividade, período de 10 de fevereiro a 10 de agosto de 2020. Prisões efetuadas, 1.153. Armas de fogo apreendidas, 52. Drogas apreendidas, maconha, 6 quilos, 103 gramas. Drogas apreendidas, cocaína, 889,43 gramas. Drogas apreendidas, crack, 546,23 gramas. Valores apreendidos sem procedência, 58.276,16 centavos. Pessoas abordadas, 51.940. Veículos abordados, 22.381. Veículos furtados, roubados e recuperados, 56. A região de Erechim não conseguiu reverter as definições preliminares e vai permanecer na bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul.
o governador Eduardo Leite anunciou na tarde de segunda-feira as definições da 14ª rodada que começaram a valer entre a meia-noite desta terça-feira até as 23h59 de segunda-feira, dia 17 de agosto. Segundo o governador, a região de Erechim registrou um aumento de 50% das hospitalizações, o que chama a atenção e coloca o Alto Uruguai como área de risco epidemiológico alto. Também levamos em conta os números da macro-região, onde pela primeira vez registra menos de uma vaga de UTI disponível, um dado regional preocupante, pontua o governador. Confira como ficam os serviços na bandeira vermelha. Comércio varejista não essencial, rua, centros comerciais e shoppings. Permitido 25% dos trabalhadores somente para estabelecimentos com mais de 3 trabalhadores. Respeito ao teto de ocupação, número máximo de pessoas conforme a área do estabelecimento. Abertura exclusiva de quarta-feira a sábado em horário reduzido, das 10 horas às 16 horas, para não coincidir com a movimentação de serviços essenciais. Restaurantes. Atendimento presencial restrito passa a ser permitido na bandeira vermelha, com dias e horários reduzidos e reforço nos protocolos obrigatórios. As modalidades de teleentrega, drive-thru e pague e leve seguem permitidas durante todos os dias da semana. Restaurantes que se localizam em shopping também estão inclusos na alteração. No próximo bloco você confere. Erechim chora a perda de um dos mais cultos homens de sua história. Reforma tributária pode custar caro para os gaúchos. Confira também a previsão do tempo para quarta-feira. Já retornamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a quarta das carnes. Coxa sobrecoxa com dorso, R$ 4,79 kg. Filé de polaca Alasca da Lian, 800 gramas, R$ 16,49. Bife de alcatra bovina, R$ 26,90 kg. Hellman sachê, 700 gramas, R$ 6,49. Vinho Casa Perini, 750 ml, exceto especiais, R$ 22,99. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.
Para falar sobre a reforma tributária no Rio Grande do Sul, convidamos o presidente do Conselho Deliberativo da ACIE e contador Cláudio Honor Mores. Cláudio Honor, nos últimos meses se fala muito na reforma tributária do Estado. Eu gostaria que tu explicasse para nós de que forma se dá essa reforma e de que maneira ela beneficia empresários e também o contribuinte. Bom, com certeza a gente tem que sempre ver, Sandra, com bons olhos qualquer iniciativa do Estado no sentido de melhorar o sistema tributário. A reforma, que se faz praticamente em todos os governos, sempre tem essa intenção. Nessa última versão, entregue por acaso ontem, 10 de agosto, para a Assembleia Legislativa, que vai apreciar, depois de um amplo debate com entidades, a gente observa, Sandra, que, mais uma vez, não é uma reforma que todos nós, empresários, representantes empresários de entidades, ou mesmo cidadãos, tenho certeza gostariam. Ela é realmente uma redistribuição de tributos. Ela não contempla o que mais sonhamos, que é a redução da carga tributária efetiva aos moldes de países desenvolvidos. A gente sabe das dificuldades do Estado e do país para se chegar nisso, mas também falta, talvez, força ou vontade política definitiva para fazer uma verdadeira reforma tributária. De qual sorte? Ela se avizinha bem, depois vamos avançando aqui, ela tira benefício de um setor, passa para o outro, e assim vai. E o cidadão, no fundo, as famílias mais carentes, pelo que apresenta o projeto, terão um pouco de benefício, algo de 3% a 5% de redução. Mas podemos avançar, quem sabe, em outros temas. Simplificação da alíquota do ICMS. Bom, essa era a alíquota geral, né? A modal que é chamada de 18 para 17, voltar ao status que sempre foi, era a reivindicação mais solicitada das entidades empresariais, de retirar aquele 1% acrescido. Isso acontece, a princípio, a partir de 2021, e acontece também a redução nas alíquotas de combustíveis, álcool, gasolina, não é? Energia elétrica e comunicações, de 30% para 25%. Evidentemente que essa perda que o governo aponta na casa de 2 bilhões e 850 milhões, e com reflexo nos municípios na ordem de 850 milhões, terá que ter uma compensação. Com certeza. Né? Eles não vão ficar perdendo essa fortuna, né? Embora a arrecadação mensal hoje na casa dos 44 bilhões, né? Essa reposição se dará com aumento, especialmente no princípio, talvez número 1 da reforma, que é desonerar o consumo, a circulação de mercadorias, e onerar ou aumentar a carga tributária sobre o patrimônio, sobre riquezas. Né? Então, como princípio, Sandra, telespectadores, é um princípio mundial, em países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, enfim, sempre se tributa mais o patrimônio e menos o consumo. Mas note, né, enquanto nós estamos falando aqui de reduzir impostos de 30% para 25% nos elementos de grande consumo, nas commodities, né, combustíveis, no exterior essas alíquotas beiram a 6,5%, no máximo 10% nos principais países. Então, estamos ainda muito longe de favorecer realmente o consumo, né? Mas é um passo, temos que acreditar que é mais um passo. De que forma vai acontecer vai ser tomado medidas para estimular a economia? Agora, nesse momento que a gente vive uma pandemia está retraída o consumo. Né? E a partir do ano que vem, isso vai impactar de alguma forma? Vai, de alguma forma as medidas que a gente já está lendo e ainda interpretando, tem algumas medidas saudáveis, como a transferência de mercadorias internas de empresa para empresa cai de 18 atuais para 12, inclusive incluindo as empresas do Simples. Isso gera um consumo maior dentro do Estado. Há um incentivo para os portos, para o Porto Gaúcho, né? Criar facilidades e alíquota similar a Santa Catarina. Há todo um incentivo para o e-commerce, né? Para as vendas de produtos que saem do Estado, seja importados por aqui
e vendidos para outros estados, a alíquota cairia de 4% para 1%, em alguns casos 2%, ainda em discussão, mas é por aí. Então, gera um estímulo, né, nessa parte. Há estímulo à inovação, será feito um fundo a partir de fontes de recursos para estimular inovações para os empresários, para o desenvolvimento tecnológico. Não está se retirando o incentivo fiscal dos investimentos, não é? E os incentivos fiscais do crédito presumido, em alguns setores, terão que ser devolvidos à razão de 10% do benefício. Então, como funciona, né? Se eu tenho um crédito presumido de ICMS, a lei me faculta, me dá um direito a ter um crédito simbólico, se presumido, eu vou mantê-lo, mas eu tenho que devolver 10% para criar esse fundo de amparo ao pobre, no caso, às famílias mais necessitadas. É interessante, né? Facilita um pouco do consumo, gera uma expectativa favorável. O aumento dos tributos na cadeia dos agroquímicos, dos fertilizantes, na área de sementes, ela vai repor um pouco das perdas ditas até aqui, mas não vai ter tanto impacto na produção que nos primeiros cálculos avizinham-se no aumento de custo de produção na casa de 1%. Então, é como foi dito no início, como falamos no início, né, Sandra? Há uma redistribuição, setores favorecidos, favores prejudicados, né? O refrigerante, por exemplo, que era para ter uma alíquota de 25%, vai ficar em 17% mais 2% para o fundo de amparo também aos carentes, né? Sim. Então vai ficar em 19%. Então houve assim realmente uma redistribuição procurando um equilíbrio tributário melhor, mas reforma efetiva não simplifica tanto, porque essa redução de alíquotas, completando a sua primeira pergunta, que hoje são 5, ficarão 2, né? Hoje é 12, 17, 18, 20, 25 e 30, ficarão 17 e 25. Então, há uma simplificação de alíquotas, sim, mas não redução de carga. Isso aí. E as compras internas feitas aqui dentro do Estado, como é que ficam? Vai ter redução também? Isso, está previsto a redução de não praticarmos o 17, né, entre empresas, e sim 12, que é a alíquota interestadual, né? Sim. Uhum. É. E o creditamento do ICMS dos bens de capital, como é que fica? Essa é uma boa medida também. Isso vai estimular o consumo de equipamentos do próprio Estado, à medida que hoje você acredita em 24 meses para máquinas do Estado ou 48 importados de outros estados. Assim você poderá acreditar esse montante de ICMS que vem num equipamento, numa máquina, no mês seguinte. Isso também vai criar estímulo ao desenvolvimento, né? E o ponto principal, aí, Sandra, que tu tocaste antes, é que o princípio principal é retirar da circulação e ampliar no patrimônio, no consumo e ampliar no patrimônio. Então, acho que a próxima pergunta é essa, né? Vamos aumentar o ITCD, isso aí, que é o imposto que é inter vivos ou causas mortes, no caso, quando eu tenho uma transferência patrimonial por inventário, uma causa-morte, que vai passar previsto então entre 7% e 8%, que hoje é 6%, e em doações em vida, que hoje é 4%, passaria de entre 5% e 6%, numa progressiva. Então, penalizando a transferência de bens e compensando a perda nos bens de consumo. IPVA já está dando uma polêmica bastante grande, pessoas já falando em mudar o seu veículo para Santa Catarina. De que forma a gente pede para as pessoas ficarem no Rio Grande do Sul e entender toda essa questão? É no mesmo raciocínio de antes, no sentido de tributar o patrimônio, né? Então, hoje ele é, na ordem geral, 3%, né? Vai para 13,5%. Então, esse 0,5% vai somar no IPVA e diminuiu a vida dos carros, né? Antes tinha uma isenção até 20 anos, agora 40 anos. Então, muito mais carros irão pagar. Eu acho que o grito maior ainda está nestes, que é justamente a pessoa mais simples, que tem carros mais antigos, vão passar a pagar o que antes estavam isentos. Então, é esse jogo de reposição e compensação entre um setor e outro, entre um benefício para um e um prejuízo para outro. E o Simples Gaúcho? O Simples Gaúcho, sim, ele manifesta aqui, né? Eu acho que a grande virtude nessa área do Simples é que retira o DIFAL.
O DIFAL é aquele imposto quando você entra produtos no Estado, né? Hoje as empresas do Simples são penalizadas porque elas pagam esse imposto de tudo que vem de outros estados e ficará, a rigor, a princípio, somente sobre os produtos importados que venham do exterior e entram por outros portos, não é? Essa diferença de alíquota. E aonde a alíquota do outro estado for diferente da nossa. Se as alíquotas forem iguais, não terá esse DIFAL, esse imposto de fronteira, conhecido popularmente, né? Que encarece para as empresas do Simples. E a outra virtude do Simples Gaúcho é que ele manterá isenções até 360 mil de faturamento ao ano. Aí tem uma escala para outras faixas, o que favorece muito as pequenas empresas, os pequenos negócios, que geram seus empregos, geram empregos, então também nesse ponto está favorecido. Existe uma parte que não está bem clara ainda, que é o devolve ICMS. Eu ia te questionar na próxima questão. Pois é, Sandra, ficou uma coisa um pouco estranha, né? Porque ninguém suporta mais burocracia, então o que vai ter que ver? Cerca de, alguns falam em 300 mil, outras em 350 mil famílias terão que, a partir do cadastro geral federal ou algum cadastro vinculado ao Banrisul, a princípio ao Banricompra, ao cartão do Banricompra, poderão receber um valor escalonado de 40%, 20% ou 10% para 1, 2 ou 3 salários mínimos de renda, uma devolução de ICMS, já que deverá subir a carga tributária, inclusive na cesta básica, em alguns pontos, embora preservado o crédito presumido nos principais produtos da cesta básica. Essas famílias mais carentes poderão, mediante um cartão no Banricompras, receber de volta um retorno de ICMS nessa ordem de 40, 20, 30, ligado a uma média calculada e também vinculado à compra que esse cidadão faça. Então são dois critérios aí. Então acredito que isso não tem sistema no mundo tão chato como esse, né? Para que esse tipo de complicômetro, né? Vamos falar assim, telespectadores, mas de qualquer forma, em termos de justiça social, tem seu valor, porque a família mais simples, ela paga impostos embutidos, né? Nos produtos, e é uma forma de compensar, todos pagamos, né? Mas para a família mais carente... Pesa mais. Pesa mais, o peso aí fala assim 5%, como dito há pouco, e deve cair então com essa restituição. Eu temo que essa medida ela não é tão tributária, ela está com um cunho meio politiqueiro, sabe? Desculpa a expressão, tem um cunho mais eleitoreiro, na minha concepção, mas respeito a opinião de quem tabulou a ideia, né? De qualquer forma, o benefício social existe, né? Claudianor, ainda existem muitas dúvidas, tanto das pessoas comuns como do empresário diante dessa reforma. O que a gente pode falar para eles assim como benéfico neste momento dessa reforma tributária, ou é só coisa ruim que a gente vai ter que se adaptar? Não, na verdade, quando a gente redistribui a carga tributária de um setor para o outro, você acaba penalizando setores, aqui está muito claro, por exemplo, o setor do agronegócio, né? Embora na parte de rações, na parte de alimentação animal, foi preservar também benefícios, a cadeia do leite trouxe benefícios também, com um crédito presumido de 4% para os insumos, né? Então, há prós e contras, não dá para dizer que é uma reforma ruim. Sim. Ela tem mais méritos do que deméritos. O questionamento que me manifestei no início, Sandra, é que não é uma reforma inteira como esperávamos, né? A gente não vê ali medidas de sacrifício efetivo, de corte na carne, como a gente ouve falar o tempo todo no próprio Estado, né? Um Estado pesado, um Estado carregado, um Estado que se movimenta com muita dificuldade, com muito custo, o custo do Rio Grande, o custo do Brasil, que se tenta reduzir para ter um imposto decente, como é no exterior, como é em países desenvolvidos. Sei que não é possível chegar da noite para o dia nisso,
Mas pega um país como os Estados Unidos, em que tu sabes que quando tu for lá comprar, é simples demais. Você compra um produto sem embutido nada, não tem tributos. Você paga à parte, 5% a 10%, dependendo do estado, dificilmente passa de 10%. Separadamente, aquele imposto já vai para o estado, na hora, naquele exato momento. Não há preocupações de correr atrás de muita sonegação. Esse é outro aspecto, né? Está muito claro no projeto, combate à sonegação, mas não precisa estar em projeto. Isso é obrigação permanente, não é? Estimula a nota fiscal gaúcha, sim, aí nós cidadãos temos esse compromisso de onde formos comprar, onde formos investir, pegar documentos oficiais. Afinal, o imposto é gerado para o benefício de todos. Infelizmente, no nosso estado, nós temos aí retorno zero, né? Muito pouco, não é? Serviços essenciais, sim, mas investimento não sobra recurso para o estado. Me preocupa, né, Sandra, que nós temos um déficit orçamentário na ordem de 5 bilhões esse ano, e com essa reforma eu não vi até o momento, colegas que a gente tem trocado ideia, né, se esse déficit vai aumentar ou vai ficar igual. Quer dizer, não houve a solução do déficit, entende? E impossível, né, diz o governador em sua entrevista, que não está havendo aumento nem diminuição de tributos. Então, concordas comigo? Acho que os telespectadores também. É uma reforma do tipo, estou aqui, vou fazer algo, vou favorecer e beneficiar alguns setores, cria, sim, algum estímulo em alguns, não prejudica tanto outros. Então, de modo geral, eu daria uma nota 7, assim, 6,5 para a reforma, né? Sendo bem generoso. Sim, mas ainda tem muita coisa para acontecer aí até finalmente ser aprovada, né? Claro, acho que uma providência, né, Sandra, importante, e agradeço o convite de estar com vocês, com os teus telespectadores, é que cada um, principalmente as pessoas que têm acesso a deputados, né? Sim. A entidades empresariais, que façam suas ponderações, porque essas entidades, nesse lado positivo também da reforma, foram ouvidas e continuam sendo ouvidas, no sentido de buscarmos melhoria a esse modelo, melhorarmos ainda o que for possível nessa proposta, que em termos, seja em todos os aspectos possíveis, né? Que cada um faça pela sua entidade, com o seu deputado, faça suas ponderações, sempre é melhor se for de forma organizada, né, Sandra? Se for via uma entidade, de forma coletiva, o peso e a representação das suas considerações serão melhor atendidas, né? Então, apostamos aí que os nossos deputados, agora de posse desse projeto de lei, sejam debatedores efetivos. Eles têm aí até meados de setembro para aprovar isso para valer a partir do ano que vem, né? Se não acontecer até ali, não teremos reforma, né? E há movimentos também nesse sentido, mas creio que não é por aí. Eu acho que nós temos que somar, seja governante ABC, logo teremos a reforma federal, né, que já está indo, já se fala, né, está indo em doses homeopáticas para o Congresso. Há várias informações de que a reforma do Senado é diferente da proposta pelo Executivo Federal, né, aproveitando o nosso espaço, e que provavelmente o do Executivo não vai ter tanto êxito assim, que os senadores lá e os deputados vão querer puxar mais para o lado deles e fazer uma reforma com mais fotografia do Congresso, né? De fato, nem no Rio Grande do Sul e nem no Brasil nós vamos conseguir o ideal de uma reforma tributária com princípios neoliberais, que seria o sonho de todos nós, de ter uma economia ativa, uma economia onde a carga tributária hoje na ordem de 36% do PIB caia lá para as casas de uns 20%, né? Como era no passado o quinto dos infernos, né? É isso aí. Pelo menos ainda aceitamos esse, né, Sandra? É verdade. Mas a gente torce para que o bom senso dos deputados, dos executivos, tanto estadual quanto federal, encaminhe para isso, pelo menos gradativamente. Se todo ano vamos dando um passo e as reformas política, administrativa, previdenciária, que terá que ser complementada, entre outras, aconteça de fato para que a gente tenha um país mais
mais livre, mais empreendedor, mais favorecido à geração de emprego e renda, que é o sonho de todos nós, mais condições de vida para as nossas famílias, né? E hoje a gente continua trabalhando, Sandra, entre 5 meses e meio a 6 meses do nosso esforço de trabalho para sustentar as máquinas públicas doido isso. Nas 3 esferas. Então, tu imagine, Sandra, se a gente conseguisse reduzir pelo menos pela metade ou 1/3 disso e essa renda ficar na sua família, nas comunidades, quanto benefício a mais nós certamente teríamos do que sustentar excesso de máquinas públicas. Nós não somos contra a estrutura pública, o funcionalismo público. É necessária, né? É necessário uma coisa um pouco mais justa. Recentemente a gente teve, em 2013, para ser preciso, numa excursão para a Itália com o pessoal da entidade, da CIE, com o patrocínio da Fundação De Lázari, e vimos lá, por exemplo, na região do Vêneto, que equivale a 10% do estado gaúcho, 1.400 servidores. Aqui nós temos, entre aposentados e inativos, algo de 340 mil servidores, mais da metade aposentados. Então, nós todos, inclusive o funcionário público, trabalha para sustentar essa estrutura. Por que lá é tão pouca gente no processo de gestão pública? É porque as atividades principais estão a cargo da iniciativa privada. Precisamos mudar aqui mesmo. Que normalmente é mais ágil, mais competente. Claudinor, obrigada por ter vindo até aqui para a gente conversar. Sempre um prazer falar contigo, sempre é um aprendizado enorme. Obrigada. Eu espero voltar com você assim que tivermos um pouco mais dissecado esse projeto de lei e poder orientar os seus telespectadores aqui da TV Erechim. Muito obrigado. Com certeza, obrigada. E a terça-feira amanheceu já com algumas mudanças no tempo. Aquele sol intenso que a gente estava acostumado já não apareceu. Durante o dia, várias nuvens foram surgindo e durante esta noite existe sim a previsão de começar a chuva aqui na nossa cidade. Vamos ver como é que fica a quarta-feira? Na quarta-feira pela manhã, uma mínima de 7 graus, a máxima de 15, a média do dia 11 graus, a umidade do ar 88%, ventos 16 km por hora e a gente vai ter 10 milímetros de chuva nessa quarta-feira. Porém, não existem indícios que teremos muita chuva neste período. Alguns dias sim de chuva, mas no final de semana já não tem mais essa possibilidade. Aos 91 anos, faleceu no início desta manhã de terça-feira, dia 11 de agosto, em Erechim, o médico e escritor Paulo Dias Fernandes. Ele estava internado no Hospital de Caridade. O médico, com 65 anos de profissão, entre os médicos cooperados da Unimed Erechim, possui o registro mais antigo do Conselho Regional de Medicina, com o número 1271. Ele se formou pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e no mês de novembro completaria 65 anos dedicados à medicina. Além da medicina, dividia seu tempo com os livros, outra paixão de sua vida. Seu primeiro conto foi publicado quando tinha apenas 17 anos e ainda cursava o primeiro científico em Santa Maria. A partir daí, teve uma história riquíssima na literatura. Viveu em Erechim por 63 anos. Chegou em solo Bota Amarela no final da década de 1950, convidado por um médico amigo. Clinicava no Hospital Santa Terezinha e também no Hospital de Caridade. E sempre dizia: gostei muito da cidade. Fui bem recebido, mas outros motivos acabaram enraizando definitivamente por aqui. Como gostava de escrever, foi convidado para lecionar no Instituto Barão do Rio Branco, na Fundação Unimed, Erechim, em 1971. Estava presente e ajudou neste processo, tornando a cooperativa médica a primeira do Rio Grande do Sul. Dr. Paulo Dias Fernandes deixa a esposa, a dona Ivone Tosati, um casal de filhos e também 4 netos. Nossos sentimentos a toda a família, e a TV Erechim se solidariza neste momento com a dor da família e agradece todas as vezes que o Dr. Paulo Dias Fernandes esteve em nossa TV
para dar entrevistas, seja no programa de saúde, seja para contribuir no programa Painel e até mesmo aqui no Jornal da TV Erechim. Somos muito gratos por esse período de convivência. Boa noite. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a quarta das carnes. Coxa sobrecoxa com dorso, R$ 4,79 o quilo. Filé de polaca lasca da Lian, 800 gramas, R$ 16,49. Bife de alcatra bovina, R$ 26,90 o quilo. Hellmann's sachê, 700 gramas, R$ 6,49. Vinho Casa Perini, 750 ml, exceto especiais, R$ 22,99. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.